Vitor Pereira. Saudade, né, Quesada? Só que não. Vitor Pereira chegou ao Flamengo dizendo que optou pelo Flamengo pela possibilidade de conquistar mais títulos, Facincani. Você acha que isso é ofensivo ao Corinthians, não? Eu acho. Eu fiquei feliz que ele foi embora do Corinthians, tá? Porque nesse recorte foi legal, mas no recorte maior, mais amplo, não conseguia ganhar um clássico, fez um trabalho pífio no Campeonato Paulista, abandonou o Campeonato Brasileiro, né? Libertadores fez um monte de cagada. Opa! Salve, salve, nação! O mais esperado é sobre o Facincani e o Flavinho falando agora sobre a chegada do Vitor Pereira no Flamengo oficialmente, né? Treinador, dia 3/1 será a coletiva do Vitor Pereira. Eu vou passar aqui no canal. E aquilo, vambora reagir aqui bem rapidinho. O que o Flavinho, Quesada e o Facincani falaram sobre o Vitor Pereira no Flamengo, o gajo. Tô bem curioso, então vambora reagir aqui bem rapidinho. É isso aí, tamo junto. Créditos ao canal Placar TV. Link na descrição como créditos. É isso aí, vambora. Tô bem curioso o que eles vão falar sobre o Vitor Pereira. Vambora. Desembarcou no Rio de Janeiro, hein? O gajo. Ou se é um gajo, não sei, mas é um... Aí, com a camisa, né? Ah, pô, eu tomei um susto, cara. Tomei um susto, achei que era o Cristiano Ronaldo. Não, né? Tentaram, quiseram, mas viram que a condição era um pouquinho desfavorável financeiramente, né? O Cristiano Ronaldo vai ganhar 200 milhões de euros Onde é por isso ano. aí, com o mar ali no fundo, que beleza. Ali provavelmente na Barra da Tijuca, né? Enfim, Não sei. Algum hotel na Barra da Tijuca, ali onde ele tirou a foto. Quesada, você acompanhou a chegada do Vitor Pereira ao Flamengo e aí queremos que você nos revele, afinal de contas, o que ele contou sobre a sogra. E aí, Quesada? Eu acho que faltou uma pergunta mais incisiva em relação à sogra, mas pelo sorriso aí do gajo, do VP, a sogra tá bem, né? Porque ninguém vai rir desse jeito com a sogra ruim. Só se a sogra dele for muito ruim, uma má pessoa, mas não era, né? Na época do Corinthians, ele sofria aí com os problemas da sogra, né? Os problemas médicos que ele disse que a sogra tinha. Agora, eu vou desejar sorte para ele, que ele faça um grande trabalho no Flamengo, que ele consiga, né, sucesso. Eu desejo bem das pessoas, viu, Flavinho? O que ele fez com o Corinthians foi uma grande sacanagem. Usar a doença das pessoas como desculpa não é legal. Minha mãe sempre ensinou, falou, nunca inventa a gripe, hein? Que uma hora você pega e você sabe o que pode acontecer. Mas, enfim, é dele, né? Enfim, fez um trabalho incrível naquela final lá da Copa do Brasil. Ele, tirando toda essa parte, né, da canalice que ele fez com o Corinthians, só analisando esse recorte, ele fez um trabalho magnífico. Ele parou um dos melhores times do mundo. O Flamengo é, para mim, um dos melhores times do mundo. E o Corinthians jogou de igual para igual. E faltou um detalhezinho para o Corinthians ser campeão da Copa do Brasil. Então, quer dizer, esse cara tem algum tipo de valor. Eu fiquei feliz que ele foi embora do Corinthians, tá? Porque nesse recorte foi legal, mas no recorte maior, mais amplo, não conseguia ganhar um clássico, fez um trabalho pífio no Campeonato Paulista, abandonou o Campeonato Brasileiro, né? Libertadores fez um monte de cagada. Não, mas às vezes vale. Quesada, mas às vezes vale, viu? Eu pensei antes de falar, não sei, eu sem querer. Não, Quesada. Ele fez um monte de capontinho mesmo, desculpa. Até porque Quesada... Tirem as crianças da sala. Quesada, vamos lá. Se a gente analisar só pela métrica teórica da campanha do Corinthians... O que é a métrica teórica da campanha do Corinthians? O Corinthians... Eu não entendi essa expressão. Métrica teórica. Então, a gente pode analisar... Se você analisar números, só a campanha... estatísticas, né, e a campanha do Corinthians. O Corinthians, desde 2012, não chegava às quartas de final da Libertadores. Caramba, então o cara pode pensar, poxa vida, né, Quesada? Só que... O Corinthians faz uma Libertadores até as quartas de final com 4 gols marcados. Mas tá bom, você faz ele, Corinthians, com o Vitor Pereira na Libertadores, ele fez 4 jogos de mata-mata, oitavas e quartas de final. Não marcou um gol. Ou seja, o Corinthians, nesta Libertadores com o Vitor Pereira, ele pode ter ido mais longe que até em outras Libertadores, em que ele caiu nas oitavas com campanhas muito melhores. Mas nesta Libertadores, em especial...
parecia o Caracas da Venezuela chegando às quartas da Libertadores. Mas gol, o Sport Boys do Peru chegou às quartas da Libertadores. Ele teria a mesma campanha, ou melhor, que a do Corinthians do Vitor Pereira. Pra gente ver como essa Libertadores do Corinthians foi enganosa nas mãos desse português. É isso, Quesada. Em outras campanhas, o Corinthians caiu. O Corinthians, por exemplo, caiu contra o Guarani do Paraguai. Melhor campanha da primeira fase, recorde de gols, favorito, e caiu. Poxa, foi um baita susto, uma baita vergonha, foi. Mas ele fez uma Libertadores muito mais digna, mesmo caindo antes, do que essa que ele vai mais longe e jogando um futebol horroroso, muito na conta desse português Vitor Pereira. Tomou sufoco daquele time que tem o nome super Always bonito. Ready, empatou em casa. Pelo amor de Deus, eu quero pedir desculpas aos nossos companheiros aí pela palavra. Não, mas eu falei, bem. Mas era bem isso. É que eu não conseguiria explicar dessa forma tão bem explicada como o Facincani. Com a métrica. A tradução do que eu falei. É a métrica teórica do Facincani. É a métrica teórica. Olha só, não. 4 gols que o Corinthians fez, Corinthians chutando no gol, e o 5º gol foi contra. Então, de 5 gols da Libertadores, ele só fez 4 por ele. Um dos gols ainda o Deportivo Cali deu de lambuja. Essa foi a campanha do Vitor Pereira. Saudade, né, Quesada? Só que não. Vitor Pereira chegou ao Flamengo dizendo que optou pelo Flamengo pela possibilidade de conquistar mais títulos, Facincani. Você acha que isso é ofensivo ao Corinthians, não? Eu acho. Porque por mais que o Corinthians possa não ter uma equipe e um elenco do calibre do Flamengo, Quesada, mas é o Corinthians com a torcida que tem e o time que ele tinha em mãos em 2022 era perfeitamente cabível de ganhar uma das competições. Dava para ganhar. Na escalação ideal, Cássio, Fagner, Gil Balbuena, Fábio Santos, Fausto Vera, Maicon machucou, mas tinha Du Queiroz, Renato Augusto, Roger Guedes, Yuri Alberto e Juliano. Aí você coloca Mosquito, coloca qualquer um ali na frente. Com todo respeito, esse time do Corinthians é bom. É bom, não é ruim. No papel é bom. Um técnico como ele, que veio da Europa com essa pompa toda, tinha que fazer jogar, Quesada, muito mais. Ou seja, desculpa pra boi dormir de um trabalho nota 4 que eu também acho. Eu também acho. E um detalhe. Ele poderia ter ficado no Corinthians, porque ele ia mandar no Corinthians esse ano tudo. Se tinha alguma coisa que ele não estava mandando, ele mandaria em tudo, porque a galera já começava a abraçar o Vitor Pereira. E você sabe como que é a torcida do Corinthians. Quando a torcida do Corinthians abraça uma coisa, ela vai até o final com essa coisa. Quando ela encasqueta com algo também, por mais que possa lá no futuro ser legal, acaba na hora, porque ela é assim. Sim. E ele perdeu uma grande chance. E um detalhe, né? Boleirada de um time conversa com a boleirada do outro time. Gente do Corinthians conversa com gente do Flamengo. Isso quem me contou foi gente do Flamengo que estava na Copa lá do Catar, gente que acompanha, inclusive, o dia a dia do Flamengo. Então, a boleirada já estava conversando, né? Perguntando, como que é esse cara aí no dia a dia e não sei o que e tal. Primeira coisa, cuidado. Que os boleiros do Corinthians não gostavam, dele ter rodado muito o elenco. Né? Os jogadores achavam que ele tinha que fixar ali um time titular e vai mais vezes com esse time. De fato, no início, ele mudava muito, mas muito esse time, porque é aquela ideia da Europa, né? De toda hora dar um descanso, né, para os jogadores. Champions League, Campeonato Português, os mais importantes, aí na Copa você pode deixar alguns caras de fora. Mas é diferente você jogar contra a Famalicão e jogar contra um Flamengo. Jogar contra um Leixões e jogar contra um Atlético Mineiro. Né? Aqui no Brasil é diferente. Você tem final a cada rodada, seja de qualquer competição. Você tem final quarta e domingo toda hora, porque são todos grandes jogos. Né? Então, acho que ele errou nesse conceito. E se ele fizer essa coisa de rodar elenco no Flamengo, vou dizer para vocês, ele não dura. Pode escrever, porque é antítese do trabalho do Jesus. Né? O Jesus fez o contrário. O Jesus definiu aquele 11 titular e foi com aquele 11 titular até o final. Ele mudava só por questão médica, de contusão, né, no caso, e suspensão só. Ele criou um 11 e foi com ele até o final. Se ele começar a rodar muito, eu não sei se vai dar certo. Embora o Dorival tenha feito essa rodagem também, mas boleiro não gosta disso. Pode escrever. Muito bem. Quesada, começou a copinha. Desculpa. Então é isso aí, nação.
tamo junto. Deixa eu te falar uma coisa. É incrível a capacidade da imprensa paulista ali, né? Que é da imprensa paulista a maioria. Desmerecer o trabalho do Vitor Pereira. Óbvio, ele foi o primeiro ano do cara, entendeu? Foi o primeiro ano do cara, o cara tava conhecendo o futebol brasileiro, então geralmente tem que dar um ano pro técnico de conhecimento, sei lá o quê. O time do Corinthians é um time já envelhecido, cansado, conseguiu levar a final da Copa do Brasil por pouco no ganho dos pênaltis, né? Com aquela perca do Fagner e do Matheus Vital, se não me engano. Teve a Libertadores, que chegou longe, entre as quartas de finais, né? Como o Flascani falou. Mesmo não fazendo gol, nem na oitava e nem nas quartas, mas chegou às quartas. Já é um ponto importante ali, entre aspas, né? Para a grandeza do Corinthians, o importante é ser campeão. Mas tudo bem, né? Pela realidade do time, do coletivo, do elenco ali, chegou até longe. Passou pelo Boca nos pênaltis lá, tudo certinho. Aí, no Brasileirão, fez bonito. Quarto lugar do Brasileirão, com o time cansado, envelhecido, entendeu? Algumas peças, as principais peças, geralmente, o Renato Gaúcho se machucando. E na Libertadores foi um fracasso. Chegou longe, mas 4 gols só. Até o Pedro fez 3 vezes mais do que o Corinthians na Libertadores inteira. Mas é aquilo. É incrível a capacidade de desmerecer o trabalho do Vitor Pereira, né? Fez um bom trabalho, fez. Só que aquilo, é um treinador novo, conhecendo o ambiente ainda, né, entendeu? Óbvio, o caso do Jorge Jesus e o Abel foi um caso diferente, porque já chegaram nos melhores elencos do Brasil, o elenco comprou a ideia desses treinadores e conseguiram conquistar o título em pouco tempo, né? Vitor Pereira não. Quase conseguiu conquistar, não falei muitos pênaltis, mas não conseguiu. E depois ele viu que não ia ter melhora, porque o treinador sabe, né? Quando o clube tem dinheiro para investir ou não, se vai melhorar ou não pro ano que vem. Então ele pensou, né? A parte da desculpa que não ficou legal, na minha opinião. A parte da desculpa da sogra. Mas eu acho que ele fez certo disso aí, mas não da maneira que ele acabou saindo, né? Dando desculpa da sogra, sei lá o quê, mas todo mundo sabe já da sogra, né? Então é isso aí. Nação, tamo junto. Eles não tocaram ali sobre o Brasileirão. Ele fez um excelente trabalho no Brasileirão, no quarto lugar. Só falou derrota. Libertadores. Copa do Brasil, ele falou, quase ganhou, sei lá o quê. Mas o Brasileirão que chegou em quarto lugar, ninguém fala nada, né? Mas é isso aí. E tamo junto.